Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Levante ela bem alto. Vamos passar raiva aí na cara de Satanás. Eu posso ouvir um amém? Ela pode estar no celular, aplicativo, não tem problema. Levanta ela bem alto, ó. Balança ela assim, ó. Você que está vindo a primeira vez, nós temos uma cultura aqui em nossa igreja, que é declarar essa confissão, que já se torna verdade no meu e no seu coração, amém? Então vamos juntos, diga assim comigo. Amém, glória a Jesus. Pode sentar no seu lugar, glorificando este Deus de amor, adorando a Ele através da exaltação que sai dos seus lábios. Existe um ambiente liberado aqui nessa noite, eu posso ouvir um amém? Que a atmosfera possa alcançar o seu coração e você seja chacoalhado pelo poder da palavra e pelo avivar do doce Espírito Santo. Só uma evangélica que falou amém, aleluia. Você não quer fogo de Deus no seu coração, não? Amém. Deus, o Senhor tem liberdade uma vez mais nessa casa. Coloque os seus anjos ao redor deste imóvel, trabalhando em nosso favor agora, Deus. Eu peço graça do Senhor, usa-me como boca profética nessa noite, como ferramenta de bênçãos na vida dos meus irmãos. Satanás, é pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus que eu estou te dando uma autoridade, uma direção agora. Autoridade não, está amarrado, uma direção. Saia agora deste ambiente. Todo espírito de distração, de intimidação, de crítica, de observação, saia agora em nome de Jesus. Estou te dando uma ordem, saia deste imóvel, saia deste ambiente. Somente o Espírito de Deus tem liberdade aqui neste lugar. Rivi andaraba xere candaraba condorobo. Rivi andorobo xere candaraba xere andaraba condorobo xere andaraba. Rivi candaraba xere andaraba condorobo xere andaraba. A semente vai encontrar casa no seu coração essa noite, amém, Lagoinha? A semente vai encontrar morada no seu coração essa noite, e você será cheio do Espírito Santo de Deus, que traz vida onde existia morte, que traz transformação onde era improvável, que traz salvação àquele que estava perdido nessa noite. Essa será a nossa realidade, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Abre lá no capítulo 3, versículo 13. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a graça transformadora e como é precioso quando nós entendemos a revelação da graça de Deus, que transforma tudo dentro de nós. Só que é óbvio que uma vez que nós fomos tocados e transformados pela essa graça habilitadora e capacitadora, também existe sobre nós uma realidade de estabelecermos o reino de Deus aonde nós estivermos. Você está aqui comigo? Diga amém. Então, eu quero que você entenda que quando nós caminhamos na realidade do reino de Deus, o reino é dele, nós somos os seus súditos. Nós temos que entender que existe uma forma onde nós caminhamos entendendo o coração do Pai. Nós estamos aqui para viver sim o reino de Deus em amor, em justiça, em paz, em compaixão, mas o que aquece o meu coração é trazer a realidade de quando os discípulos, por onde eles passavam, eles eram conhecidos como aqueles que viravam o sistema de cabeça para baixo, eles eram vistos como aqueles que tumultuavam a cidade. Meu irmão, em nome de Jesus, aonde você estiver, o reino de Deus será estabelecido, e sim, talvez isso vai gerar incômodo, inquietação, mas você vai chacoalhar qualquer estrutura para que o reino de Deus seja estabelecido, amém? Mas o reino de Deus, gente, ele é completamente invertido, e esse é o tema da mensagem dessa noite, o reino invertido. Diga comigo, o reino invertido. Meu irmão, nós não somos guiados segundo a ótica e a cultura deste lugar, mas a nossa cultura é a cultura do reino
de Deus. Você na sua casa, na sua família, lá no seu casamento, no seu emprego, nós precisamos manifestar o reino de Deus. Em amor, em compaixão, em bondade, em bom ânimo. Porque nós sabemos bem que nós podemos viver os céus aqui na terra. Eu não espero eu ter um corpo glorificado para ver essa realidade. E a mensagem que nós vamos iniciar hoje, eu quero trazer um comparativo em 2 textos, em 2 realidades. Espero que Deus me dê graça para concluir isso hoje, senão na semana que vem nós continuaremos. Mas existiram algumas pessoas que caminharam com Jesus, mas nem todos eles entenderam o coração de Deus Pai. Entenda algo. Jesus ele não veio aqui na terra simplesmente para que nós fôssemos salvos através do seu sacrifício. Mas Jesus ele veio aqui na terra também para que nós pudéssemos ser ensinados por Ele a como caminhar aqui na terra, a como viver aqui na terra, porque Ele também foi homem de dores, passou pelas mesmas perseguições, passou pelas mesmas tentações que eu e você, e Ele venceu todas elas. Eu posso ouvir um amém? Então a mesma graça que esteve sobre Jesus está sobre a minha vida e a sua vida, e como é bom aprender com aquele que é bom, que é perfeito, que é o próprio Cristo. Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Mas é tão difícil que todas as vezes que falamos do reino de Deus, nós queremos estabelecer o reino de Deus segundo a ótica humana. Nós queremos rotular, padronizar segundo a nossa cosmovisão. Mas olha comigo o que o texto diz e como é que nós podemos aprender com a simplicidade, a humildade e o coração de Jesus, que conhecia o coração do Pai. Olha comigo lá em Mateus, no capítulo 3, o versículo 13, o texto diz assim, ó: por esse tempo Jesus ele foi a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João Batista, o batizasse. João, porém, ele quis convencê-lo de mudar de ideia, dizendo: sou eu quem preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus ele respondeu: olha, é necessário, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então ele concordou, dizendo: ok, vamos lá, eu vou te batizar. O versículo 16 diz: depois de batizado, Jesus logo ele saiu da água, e eis que os céus se abriram, e eles viram o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Logo após o batismo de Jesus, o texto continua dizendo que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse assim: se você é mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem então em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que o diabo ele não parou por aí. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: mais uma vez, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Só que também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Isso disse Jesus a Satanás. O versículo 8 diz que o diabo ele levou ainda mais uma vez Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso que você está enxergando eu te darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos para servi-lo. Glória a Jesus, amém? Esse é um texto muito conhecido, onde
Jesus, ele é batizado por João Batista e logo na sequência ele é tentado no meio do deserto, logo após ter 40 dias e 40 noites de jejum. Não há uma figura melhor para que nós possamos conhecer o reino de Deus e como manifestar a vontade dele aqui na terra do que o próprio Cristo. Por isso nós entendemos que aqui na terra é totalmente diferente daquilo que é ditado para nós como modelo nos céus. Porque se você pensar, tudo aquilo que é valorizado aqui na terra, nos céus é desprezado. Entenda isso em nome de Jesus. O grande aqui nessa realidade se torna pequeno. Aquilo que o mundo aplaude nos céus é reprovado. Aonde o mundo é o primeiro, para Deus tem que ser o último. Um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa. Para você ser o maior, aqui você precisa ser o menor. Para crescer, você precisa diminuir. Feliz aqui são aqueles que choram. Para você ser rico, é necessário ser pobre. Ouro, aqui na terra, é super valorizado, mas nos céus, nós pisaremos ele como chão, como nada. É completamente ao contrário de tudo aquilo que nós valorizamos aqui na terra. John Stott diz que o nosso evangelismo, ele é fracassado, porque nós não parecemos com o evangelho que nós pregamos. Como é que nós vamos estabelecer o reino de Deus segundo a nossa ótica, o nosso conhecimento, a nossa opinião ou até mesmo as nossas convicções e mais, segundo as nossas teologias? Eu oro em nome de Jesus para que todo conhecimento bíblico que você tem se torne vida dentro do seu coração e você vive essa realidade da cultura do reino, que é estabelecer vida aonde você estiver. Mas tem gente que está tão carregado de intelecto, de conhecimento, que está se tornando uma pessoa morta, matando pessoas. Uma pessoa morta que mata pessoas que estão tentando viver a vida de Deus. Meu querido, pelo amor de Jesus, entenda, para que eu e você possamos estabelecer a cultura do reino, a nossa ótica tem que ser segundo a palavra e o coração de Deus. Porque simplesmente pela própria palavra, os próprios fariseus, saduceus, mestres da lei, eram aqueles que a fogo e ferro faziam com que as pessoas se apartassem do coração de Deus. Diga comigo a cultura do reino. Não, diga mais forte, fala assim, cultura do reino. Os judeus, eles ansiavam pela vinda do Messias. E a expectativa que eles tinham é que viria o Salvador em o seu trono de glória, com toda a sua majestade. O Salvador que viria para poder liberar autoridade sobre o povo de Deus. Eles viriam mesmo com aquela realidade. O Messias vem para organizar o governo do povo de Israel, a política, a economia. Eles tinham uma realidade de cultura do reino, de cultura de Deus, de avivamento totalmente equivocada. Eles tinham uma figura de que o Messias viria nessa perspectiva. E de repente me vem Jesus, vindo de uma manjedoura, aquele que abriu mão de toda a sua glória e majestade e veio como um servo humilde, deixou de passar aqui na terra como um rei para ser um servo humilde, totalmente ao contrário. Vocês concordam comigo isso? Então entenda essa primeira realidade, para que eu e você possamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus e o avivamento, que é a transformação dos nossos corações, trazendo vida àquilo que estava morto, é ter a realidade, o entendimento de que o avivamento, ele não é estético, mas ele é genético. Você pode repetir isso comigo? O avivamento, ele não é estético, ele é genético, amém? Os religiosos esperavam o avivamento vindo do Messias de uma forma estética, mas Jesus vem quebrando toda a perspectiva humana e mostrando o seu coração de que, olha, eu estou aqui, que é para transformar o seu DNA, transformar o seu coração, transformar a sua essência. Lagoinha, entenda isso. Jesus não veio para mudar o seu tipo de roupa, Jesus não veio para mudar o seu tipo de andar, não. Ele veio para mudar o seu caráter, para que você tenha o coração de Deus, o pulsar do coração de Deus. Eu posso ouvir o amém? Como pode alguém tão cheio de glória caminhar de uma forma tão simples como Jesus? Jesus, ele sentava com aqueles que ninguém queria estar. Isso é estabelecer o reino de Deus, a cultura do reino. É estar com aqueles que ninguém quer estar.
é servir aqueles que ninguém quer servir. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E quando nós olhamos essa realidade aqui do texto, onde João Batista batiza Jesus, a gente começa a enxergar o coração de Deus Pai na postura do Filho, aonde o próprio João Batista diz: olha, mas sou eu que tenho que ser batizado por você. E o próprio Cristo diz: não, mas para que se cumpra a Escritura. Entenda isso, eu sou o modelo da manifestação do reino de Deus, e eu vim para servir, porque aqui é completamente ao contrário. E olha a simplicidade do coração de Jesus, a liberar essa realidade para que o João Batista literalmente batizasse Jesus ali nas águas. E a primeira mensagem que nós vimos dos céus, a pomba descendo como a pessoa do Espírito Santo, a manifestação daquele batismo, e a voz dizendo: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Literalmente aqui, gente, Deus, para que Jesus manifestasse o reino do Pai, está afirmando a identidade dele: olha, você é o meu filho amado. E sabe o que é mais impressionante diante dessa realidade? Eu não sei se você sabe, mas até aqui, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma cura, nenhuma maravilha. Jesus não havia feito absolutamente nada com as suas mãos, e o próprio Deus disse: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Entenda isso, Lagoinha, pelo amor de Deus. Ele está muito mais preocupado com a sua motivação do que com o resultado das suas mãos. Você não estabelece o reino de Deus com a força do seu braço, com o seu intelecto, com a sua teologia. Não. É conhecendo o coração de Deus. Jesus não havia feito absolutamente nada a não ser reconhecer a paternidade. Meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Para que eu e você possamos estabelecer o reino de Deus, meu irmão, você tem que entender a paternidade dele. Ele te ama, e não é por conta daquilo que você pode fazer por ele ou não, mas é pelo poderoso fato de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu tenho prazer no meu relacionamento com você. Nós estamos muito mais preocupados com a performance do que com o coração. Não é a quantidade de cultos que você ministra, não é a quantidade de ministérios que você lidera, não é sobre grandes conferências ou encontros, não, é sobre um povo que tem a sua identidade firmada em Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém, Lagoinha? Mas nós estamos estabelecendo o reino de Deus através de uma ótica humana, e aí abre espaço para frustrações, para decepções. E eu quero, em nome de Jesus, liberar cura no seu coração. Se você se frustrou com a igreja local, com pastores, com líderes, seja lá quem for hoje, vai cura de Deus no seu coração. Mas a partir de hoje, coloque os seus olhos no alto, de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o autor e consumador da minha fé. Não é igreja, não é pastor, não é a placa de Lagoinha. Entenda isso, pelo amor de Deus. É completamente invertido. Ele não divide a glória dele com ninguém. A Ele, não a nós, Senhor, mas a Ele seja toda honra, toda glória, toda majestade para todo sempre. Amém. A figura de Jesus aqui no relacionamento com João Batista, ao pedir batiza-me, ele está dizendo, olha, literalmente, de que diminua eu. E olha que ele era o filho do Deus vivo, o primogênito. Quem dirá nós diante dessa realidade? Ele não divide a glória dele com ninguém, para que o reino dele de justiça seja estabelecida. Todas as nossas ações precisam trazer a ele honra e glória. Posso ouvir um amém? Que ele arranque os ídolos do nosso coração. Em nome de Jesus, repita isso comigo. Pai, arranque os ídolos do meu coração, para que eu possa viver e estabelecer o teu reino de amor e justiça. Diga amém. Meu irmão, o que está acontecendo aqui não é por conta de Lagoinha, não, é porque Deus está liberando o seu grande amor em nossos corações. Amém. Não é por conta do pastor Hugo ou da pastora Bianca. Escute isso, em nome de Jesus.
Uma vez que eu e você colocamos outra pessoa, ou outra figura, ou outra realidade no lugar daquele que deveria ser no nosso coração, aquele único a ser adorado, Ele arranca isso do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o encontro das pessoas aqui não seja por conta de Lagoinha, senão Ele arranca a Lagoinha dessa realidade. Que não seja por conta do pastor Hugo ou pastora Bianca, senão Ele arranca nós dessa realidade. Que você possa manter os seus olhos em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós estabelecemos o reino de amor dEle, porque Ele é perfeito, Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não se encontra imperfeição alguma. Nós entendemos a nossa identidade de filho, meus irmãos, nada mais te seduz, nada mais te compra, nada mais te envolve, porque os seus olhos estão fixos nele. Amém? Você não constrói igreja para você, para líder, para pastor, não, é para que o reino dele seja estabelecido, a cultura do reino, o reino de Deus sendo estabelecido, e o reino de Deus é completamente invertido de toda a ótica humana. Por isso não pode haver entre nós dissensões, discussões, inveja. Não, mas uma caminhada de servidão. Só pode existir uma disputa entre nós, de quem irá lavar os pés do outro primeiro. Eu posso ouvir um amém? A estabelecer o reino de Deus, gente, é ter o entendimento de que o reino de Deus é muito maior do que as nossas denominações. Eu posso ouvir um amém? Não é sobre a placa de uma igreja, mas é sobre um povo que responde a essa convocação em nome de Jesus. Não é. Por isso aqui em Lagoinha, essa mistura santa para a glória de Jesus, amém? Não tem um formato presbiteriano, pentecostal. Não, nós somos o povo de Deus reunido neste lugar, buscando somente aquele que é santo. Posso ouvir um amém? Entenda, o reino de Deus é muito maior do que as nossas denominações. O reino de Deus é muito maior do que as nossas células, do que os nossos GCs, do que os nossos títulos. O reino de Deus traz amor, unidade, cooperação, empatia, compaixão. Isso aquece o coração de Deus, mas somente filho entende essa realidade. Olha o que Jesus passou, igreja, pelo amor de Deus. Jesus, ele sendo batizado, ouviu o Pai dizendo: olha, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E olha o que Satanás disse: olha, você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Satanás muitas vezes vem com um espírito de amedrontamento, de intimidação, para que você esqueça a sua identidade de filho. Mas eu quero dizer para você, olha, você é filho e filha amada. Posso ouvir um amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é filho amado, você é filha amada. Diga: Ele tem prazer em você, Ele tem prazer em conhecer o seu coração e revelar a Ele os segredos dEle para você. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, Lagoinha. Celebra esse Deus de amor. Só que entender o reino de Deus é sim, não esperar um avivamento estético, mas genético, não somente externo, mas do nosso coração. Mas entender o reino de Deus é também ter a consciência de que Ele desconstrói toda a lógica humana o tempo todo. Diga assim comigo: Deus desconstrói toda a lógica humana o tempo todo. Por isso Ele é um Deus de improváveis. Escuta isso aqui. Se você olhar a figura da pessoa de Maria, ela tinha um ventre virgem. Vocês concordam comigo? O Salvador veio de uma virgem. Aí você olha aqui a pessoa de Isabel, que gerou João Batista em um ventre estéril. Nós temos duas realidades que na lógica humana seria impossível gerar alguém. Jesus sendo gerado por Maria em um ventre virgem, e nós estamos vendo aqui Isabel gerando João Batista através de um ventre estéril. Meu Deus do céu, Lagoinha, entenda isso em nome de Jesus. Ele é aquele que destrói toda a lógica humana para que o reino dele seja estabelecido e a glória seja devolvida somente para Ele. Você não está entendendo? João Batista era aquele que indicava o caminho, e Jesus é aquele que é o caminho. Duas realidades
totalmente limitadas na ótica humana, mas aí o reino de Deus é estabelecido. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas hoje o reino de Deus é estabelecido no seu coração, na sua vida, na sua casa, e você viverá avivamento e não estético. Não será um avivamento estético. Não é sobre cair no chão, sobre ser expressivo na sua adoração, não. O verdadeiro avivamento é uma transformação de dentro para fora, como nós aprendemos na semana passada. Graça transformadora. Meu Deus do céu, aleluia. Toca-nos, ó Deus, com o reino de justiça, de amor, para que nós possamos entender que não é nada externo, mas é do nosso coração, de dentro para fora. Ele é aquele que desconstrói toda a lógica humana e traz essa identidade aos nossos corações de que somos filhos amados. Só que você precisa entender que para vivermos o reino de Deus, não há como ser uma caminhada de renúncia. Diga comigo, uma caminhada de renúncia. Mais uma vez, caminhada de renúncia. Não há reino de Deus sem renúncia. Você viu o que Satanás fez aqui com Jesus? Jesus, ele tinha um propósito de estabelecer o reino de Deus, e descendo sobre ele através do sacrifício de si mesmo, poder, autoridade, todos os reinos e governos, todo joelho e toda língua confessará que ele é Deus e Senhor. E olha a proposta de Satanás: eu vou te dar tudo isso sem que você passe pela cruz, só se ajoelhe e me adore. É a proposta de Satanás, querendo liberar o propósito de Jesus sem que ele passasse pela cruz. Diga assim comigo: crescer dói. Mais uma vez, crescer dói. Meu irmão, não há crescimento sem dor, não há reino sem renúncia que diminua eu, para que ele cresça cada vez mais. Eu posso ouvir um amém, Lagoinha? Em nome de Jesus, entenda isso, pelo amor de Deus. Temos que passar pela cruz. Crescimento sem dor é engordar, e engordar não faz bem para a saúde. Por isso que tem muita gente morrendo espiritualmente, porque está gordo de tanto conhecimento e não tem revelação da vida de Deus. Ah, Jesus, toca o cajado mesmo na nossa nuca, Senhor. Mas Ele ama e disciplina os filhos que reconhecem a sua paternidade. Eu posso ouvir o amém? Não há reino sem renúncia. Não há reino sem renúncia. Precisamos passar pela cruz. Para você viver o reino de Deus lá no seu casamento, não queira ter razão, queira ter o reino estabelecido. Quer ter o reino no relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Não ande segundo as suas convicções, ande segundo a ótica do reino. Um reino invertido. Se tudo isso aqui roubar a glória dele, estamos fadados ao fracasso. Se a sua caminhada é uma caminhada de bajulação, estamos fadados ao fracasso. Princípio de honra e submissão, lindo, maravilhoso. Se tornou ídolo em nosso coração, ele arranca. Que ele faça isso em nome de Jesus, amém? Diga mais uma vez: Senhor Deus, arranque os ídolos do meu coração, e que eu possa receber o reino do Senhor em mim, em nome de Jesus. Entenda, antes de um avivamento tocar uma cidade, ela toca primeiro as casas. Antes do reino de Deus acessar as casas, ela acessa antes o meu e o seu coração. Se tivermos homens e mulheres que manifestam o reino de Deus, o reino de justiça, a cultura do reino, esse reino que é completamente invertido ao reino dessa terra, aí sim nós conhecemos o coração de Deus. Porque a cruz nos liberta, a renúncia nos faz enxergar o coração de Deus. E aí, meu irmão, não haverão limitações para que você rompa segundo o propósito dele, porque tudo que ele faz precisa devolver a ele honra e glória. Quando eu e você estivermos interessados em manifestar o reino de Deus, nós vamos glorificar o nome dele o tempo todo. Mas para você animar o seu coração, existe uma quarta realidade para que nós possamos manifestar o reino de Deus: é ter o entendimento de que o reino não condena, mas o reino
nos liberta. Posso ouvir um amém? Diga assim comigo: o reino não condena, mas o reino liberta. Não, gente, mais uma vez, diga: o reino não condena, mas o reino liberta. Entenda, em nome de Jesus, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, sim. E talvez você tenha buscado essa oração incessantemente para que o reino toque a sua casa, toque a sua família, toque o seu casamento. Eu quero te dizer, existe uma esperança, amém? E sabe quem é essa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Você lá na sua casa, você é a resposta de Deus para que o reino dele seja estabelecido, amém? Você é importante para ele, você é a esperança que a sua própria família tem esperado, porque você carrega a presença do Deus vivo. E uma vez que você liberar o reino de Deus, aonde você estiver, por conta da sua identidade, não haverão tentações, não haverá seduções, não haverá nada dessa terra que vai te comprar, porque você entende que você foi liberto pelo sangue de Jesus, e essas coisas não te prendem mais, amém? Em Colossenses, no capítulo 1, não precisa abrir, o versículo 21 diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O reino de Deus não vem para te condenar, mas o reino de Deus vem para libertar os nossos corações, em nome de Jesus. Diga comigo: o reino de Deus liberta o meu coração da culpa do passado, condenação, traumas. Diga: hoje eu sou livre pelo sangue de Jesus, e manifesta o reino dele em amor, paz, justiça e mansidão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero que você fique em pé no seu lugar. Eu preciso orar por você. E eu quero te dizer uma coisa. Essa parte da mensagem foi realmente a introdução daquilo que nós vamos liberar no próximo final de semana. Então eu preciso de uma ajuda sua. O ápice dessa mensagem, eu disse para vocês que seriam 2 textos, lembra? Teria 2 textos em comparação ao coração de discípulos que caminharam com Jesus, e uns entenderam e outros nem tanto o coração do Pai. Então nós conhecemos apenas aqui o coração do João Batista, nesse relacionamento ali com Jesus, no seu batismo, mas tem uma outra realidade que eu preciso que você acesse. Então, por favor, cancela tudo, mas venha na semana que vem. O ápice dessa mensagem, ela conclui na semana que vem. O tema se chama O Reino Invertido. Só que diante das realidades que já foram liberadas para nós aqui, eu quero que você tenha essa convicção no seu coração, de que o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que os olhos humanos podem contemplar. É a mudança do seu coração, do seu caráter. Amém? Entenda isso. Deus, ele vai desconstruir toda a lógica humana. Talvez nos seus olhos, na sua ótica, na sua concepção, você era o mais improvável de estar aqui nessa noite. Você conhece a sua história de vida. Talvez você imagine que essa realidade do reino de Deus nunca estará disponível para você. Quero te dizer, existe graça disponível para você hoje mesmo. Ele é um Deus de improváveis. Talvez na lógica humana seria impossível, mas hoje você acessa o seu milagre de transformação e salvação, amém? Todas as amarras do inferno serão rompidas nessa noite, em nome de Jesus. E você vai aprender a caminhar, manifestando o reino de Deus, renunciando a si mesmo, renunciando à carne, o pecado, os seus desejos, as suas vontades, para que o reino dele seja estabelecido. E as pessoas vão dizer: nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? É o reino de Deus. Nossa, em outra realidade ela seria tão ríspida, ele seria tão rude, ele seria tão crítico. O reino de Deus. Nossa, mas o reino de Deus, o reino de Deus. Eu libero o reino de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, jogando fora toda a velha natureza, conhecimento revelado no seu coração nessa noite em nome de Jesus. E nós entenderemos que o reino vem para nos libertar. Então tudo aquilo que te impedia de acessar o reino de Deus, hoje é quebrado pelo sangue de Jesus. Não há divisões, não há impedimento.
O sangue já foi derramado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós já temos livre acesso ao Santo dos Santos, que é Ele, o nosso Pai perfeito. Então, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração e faça essa oração mesmo, de uma forma clara, dizendo: Pai, eu quero viver a manifestação do reino do Senhor. Eu quero liberar a cultura do reino aonde eu estiver. Então, antes de tocar a minha cidade, antes de tocar a minha casa, a minha igreja, toque o meu coração, aviva o meu coração. Não existe ninguém nesta terra, nesta realidade, que possa fazer isso, a não ser ao Senhor. Por isso a minha adoração é somente ao Senhor, a minha devoção, a minha fixação. Deus, tira os meus olhos de toda expectativa de glória, através de um casamento, através da placa de uma igreja, através de um pastor, através de um padre, através de um presidente. Não, 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 não. Toda a glória precisa ser entregue ao Senhor. Então faça essa oração a Ele, devolvendo a Ele toda a honra e glória, dizendo: Pai, eu quero manifestar o reino dos céus. Eu quero viver os céus aqui na terra. Com seus olhos fechados, faça essa oração sincera em nome de Jesus.